Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao nosso mini curso de bolos no pote. Eu já fiz o episódio 1, que foi a massa branca e a massa de chocolate. No episódio 2 eu mostrei pra vocês fazendo todos os meus recheios. E hoje, no episódio 3, eu vou fazer junto com vocês as montagens dos meus bolos no pote. Então eu te convido a ficar comigo até o final para você não perder nenhum detalhe desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar todos os links dos outros vídeos anteriores aqui na descrição para quem ainda não viu ir lá conferir depois toda essa sequência desse mini curso, que está super completo e eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí. Quero mostrar para vocês a embalagem que eu vou estar utilizando hoje. Eu vou estar usando essa embalagem de 250 ml. Eu vou deixar para vocês aí a referência se vocês quiserem buscar na internet para comprar, tá? É uma embalagem super legal, achei ela bem bonitinha, então eu vou estar utilizando essa embalagem hoje. Mas vocês podem usar a embalagem da preferência de vocês, pode ser aquelas redondinhas, pode ser alguma embalagem menor, né? Então pode ficar à vontade, só estou mostrando para vocês a embalagem que eu vou estar utilizando hoje. Bom, minha gente, então vamos começar. Aqui eu estou com os meus recheios que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tá? Então eu fiz aqui um recheio de doce de pêssego, flocos, mousse de chocolate, brigadeiro tradicional e o beijinho. E aqui eu estou com as minhas massas. Essa aqui é a massa de chocolate que eu mostrei pra vocês, né, que eu fiz. Já esfarelei, já deixei ela toda esfareladinha aqui pra facilitar. Eu acho muito mais fácil trabalhar com a massa esfarelada, tá? E aqui estou com o meu pão de ló, né, massa branca. O que eu fiz aqui? Eu retirei toda aquela parte douradinha de baixo e a de cima também. Olha só, e deixei bem assim, bem clarinha a massa para poder esfarelar aqui e ficar bem bonitinho, né, na apresentação. E para esfarelar é simples, ó. É só você ir assim, com as pontas dos dedos, sem fazer muita força. Essa massa ela é muito úmida, tá? Então não precisa apertar demais, senão você vai amassar ela. Ela é bem fofinha, bem úmida. Aí vai fazendo isso, olha, até chegar aí no ponto que você prefere, né? Se você quiser, você pode deixar ela mais pedaçudinha assim, ou você pode deixar bem esfareladinho igual essa. Super simples, olha. E aqui, gente, eu tenho também uma calda de água com açúcar e algumas gotinhas de essência de baunilha para saborizar. Essa é a calda mais básica, mais simples de você fazer e eu acho que é a mais indicada também. Eu não gosto de estar utilizando leite, porque o leite ele vai diminuir aí a validade do seu produto, do seu bolo no caso. E o leite condensado com água, você gasta leite condensado, né? Então eu não acho que é interessante também, para não deixar aqui os nossos bolinhos com preço mais alto. Então, água com açúcar, é a melhor caldinha que tem. Aqui eu fiz uma proporção de 2 xícaras de água com 5 colheres de açúcar e umas 10 gotinhas de essência de baunilha. Aí eu deixei fervendo por uns 5 minutinhos e deixa esfriar. Usa sua calda já fria, tá? Vamos começar aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que esse recheio de doce de pêssego fica depois que ele vai à geladeira, tá? Olha, essa é a consistência. Ele fica firme, estão vendo? Então, depois que você levar aí os seus bolos para a geladeira, o seu recheio vai ficar nessa consistência. Uma consistência bem cremosa e firme. Uma delícia esse recheio, tá, gente? Esse aqui foi o meu preferido. Agora eu vou montar aqui um bolinho com esse recheio para mostrar para vocês como que fica a montagem. Então vamos lá. Eu vou pesar aqui esse primeiro bolo só para eu ter uma noção de quanto de massa que eu vou utilizar em cada potinho, tá? Quanto de massa, quanto de recheio e quanto de calda, para poder passar essa informação para vocês. Se vocês quiserem fazer todos os bolinhos com a balança, é o mais indicado, porque aí você vai ter um padrão, né? Mas se você achar que dá muito trabalho fazer com a balança, você pesa só o primeiro, para você ter uma noção de quanto que você está gastando de massa e de recheio e de calda. E aí os outros você vai fazendo conforme a quantidade de colheres de massa que você colocou, a quantidade de recheio, dá para você ir tendo uma média. Então vamos lá. Eu vou pesar aqui a minha massa. Primeiro, para montar o bolo, eu começo com a massa, tá? Eu não começo com o recheio. Então, a princípio, eu quero colocar aqui 35 gramas de massa. Olha só, passou um pouquinho. 35 gramas de massa, tá?
E para 35 gramas de massa, gente, eu vou colocar aqui 15 gramas de calda. Aí aqui já está contando, eu parei a balança, tá? Aí a calda você pode colocar de 10 a 15, mas eu acho que 15 é o suficiente. Agora o que eu faço, gente? Eu peguei aqui um potinho novo, tá? Limpo, e vou modelar aqui o bolo. Vou dar uma leve apertadinha assim, olha, só pra dar uma nivelada. Tá vendo como que ele fica niveladinho? Aí fica fácil de você trabalhar e deixa ele sempre assim, olha, de boca pra baixo, pra não encostar na superfície, tá? E assim ele fica niveladinho, olha, a sua massa, tá? Então eu acho que é uma forma fácil de trabalhar. Aqui está o meu recheio, que eu mostrei pra vocês. Deixa eu cortar aqui o saco de confeitar. Pra gente colocar o recheio aqui. Aí eu vou parar a balança novamente e vou colocar aqui a quantidade de recheio que eu acho que é o suficiente, tá? Vou colocar mais massa. E aí, se você não for fazer com a balança, você vai contando quantas colheres que você colocou aí no primeiro, pra você colocar no segundo também, tá? Pra ficar bem padronizado, né? Olha, mesma quantidade de massa. Dou uma espalhadinha aqui pra ficar bem certinho. Vou tarar a balança, vou molhar aqui com a calda, 15 gramas também. Aí fica a seu critério, tá? O ideal é de 10 a 15. Vou vir aqui com meu potinho limpo, tá, gente? E vou nivelar aqui pra vir com o recheio. Dou uma apertadinha, não precisa compactar demais a sua massa. Só uma leve apertadinha assim pra ficar bem niveladinho, olha. Aí o bolo fica bem certinho, a camada, tá vendo? E vou vir com mais uma camada de recheio. Tara a balança e coloco o recheio novamente. Aqui, gente, como eu tenho o doce de pêssego, ele pesa mais um pouco, tá? Se você estiver usando aí um brigadeiro, um recheio mais assim, mais leve, aí você vai ter aí uma medida mais leve. Vocês precisam ver aí certinho. Olha só, ficou bem recheado, tá vendo? Camadinhas bem certinhas, olha. Eu acho que tá ok aqui essa quantidade. Então, lembrando, eu coloquei 35 gramas de recheio, de massa. E de recheio aqui, gente, em cada camada, a do meio ficou 52 gramas e essa de cima ficou 60. Coloquei um pouquinho mais, tá vendo? Olha. Só que assim, você pode deixar aí bem padrão, mas é como eu falei com vocês, ficou um pouco mais pesado porque o doce de pêssego, ele pesa, tá? Acredito que se você fizer aí o recheio mais leve, agora eu vou finalizar aqui com 3 pedacinhos de doce de pêssego. 3 é o suficiente. Olha só que gracinha que ficou esse bolo. E uma delícia também, viu, gente? Esse recheio é maravilhoso. Pode fazer aí sem medo que vai ser sucesso. Tá? Agora é só colocar a tampa. Se você deixou sujar o seu pote aí, você limpa ele antes, tá? Olha, só travar a tampinha. E temos aqui um delicioso bolo de doce de pêssego. Muito gostoso. Agora eu vou fazer com vocês o de flocos. Vou aproveitar a massa branca e vou fazer um de flocos também. Aí, pra fazer o de flocos vai ser a mesma coisa, gente. Eu vou pesar 35 gramas de massa, que eu já vi aqui que foi o suficiente. Então, vamos lá. Para a balança, vou molhar aqui em torno de 15 gramas de calda. Ok? Vou pegar o meu potinho limpo, lembrando, potinho limpo, sem uso. E vou dar uma nivelada aqui no bolo, pra ele ficar com a camadinha bem bonita, bem certinha. Olha só. Nem parece que é uma massa esfarelada.
voltar à balança e vou colocar aqui a quantidade de recheio que eu ver que vai ser o suficiente. Porque cada recheio, gente, tem um peso diferente, tá? Então, aqui não adianta ir somente pelo peso. Primeiro, eu coloco o recheio e depois eu vejo qual foi o peso. Porque primeiro eu preciso colocar a quantidade suficiente de recheio, né? Olha. Esse recheio aqui já é mais leve, tá vendo? Então, olha, eu coloquei 50 gramas. 50 gramas de recheio de flocos, tá? Pode passar a colher aqui, se você quiser dar uma niveladinha, olha. Ou você já pode só jogar a massa, que a própria massa depois nivela. Como a camadinha aqui da lateral já está bem certinha, não precisa nem vir aqui com a colher nivelar. Olha, mas você pode fazer isso daqui, ó. Tá? Deixa bem bonito aí a camada que vai aparecer aí do lado de fora do pote, tá? Isso é muito importante para a apresentação aí do seu bolo. Agora, eu voltar à balança, vou colocar mais 35 gramas de massa. Vocês estão percebendo que dá mais ou menos 3 colheres de sopa, né? Então, se você não tiver a balança, vai vendo aí se 3 colheres de sopa é o suficiente pra você. Voltar aqui, vou molhar com a minha calda. Sempre olhando aqui a quantidade pra poder ficar bem padrão. Meu potinho pra dar uma nivelada. Leve nivelada, tá? Olha só. Desse jeito. Olha como que tá ficando. Bem bonitinho, né? E agora eu vou finalizar com mais recheio. Para a balança. E agora eu já sei que 50 gramas desse recheio é o suficiente. Então, eu vou colocar aqui novamente 50 gramas. Tenta fazer uma camada bem certinha nas laterais. E depois vem preenchendo aqui no meio, ó. Prontinho. Olha só. Que gracinha que ficou esse bolinho também, né? Agora aqui é só nivelar também, pra ficar bem certinho por cima. Com muito cuidado, tá, gente? Pra não sujar o seu pote. Ninguém merece um bolo de pote com o pote todo sujo. Isso não é atrativo aos olhos do cliente, tá? Não mesmo. Então, olha, deixa bem certinho aí. Nivela bem certinho, de forma que não suje. E se sujar, você vai, pega um papelzinho aqui, guardanapo, e limpa as bordinhas, tá? É só você limpar as bordinhas, que está tudo certo. Olha só. Aqui, gente, como o meu recheio já tem bastante chocolate, eu não vou finalizar com mais chocolate, tá? Mas aí, a finalização e o recheio, né, vai de acordo com o recheio que você fizer, fica a seu critério, tá? Você pode fazer a finalização do jeito que você preferir. Olha só que gracinha. Agora eu vou colocar a tampa. E prontinho, já temos aqui mais um bolinho delicioso. Agora eu vou preparar com vocês aqui a massa de chocolate. Quero mostrar pra vocês também quais as opções que a gente pode fazer aí com a massa de chocolate, com esses recheios que eu preparei. E agora, gente, eu vou fazer um bolo de flocos com a massa de chocolate pra mostrar pra vocês que dá pra fazer também, tá? Então, você vai fazer aí, conforme você preferir, né, a quantidade de massa. Vou continuar com o mesmo padrão de 35 gramas de massa, que eu acho que ficou bem legal. Ou seja, tá dando aqui 3 colheres de massa, tá? Pra quem não tiver a balança. Voltar a minha balança, vou pesar aqui os 15 gramas de calda também, mesma coisa. Essa é uma massa bem úmida, tá, gente? Então, não precisa mais do que isso. Senão fica encharcado demais também o bolo, né? Agora, eu vou vir aqui com o meu potinho limpo. Vou dar uma pressãozinha assim, só pra acertar a camada de bolo, olha. Só pra ficar bem certinha. E vou vir com o meu recheio de flocos.
só que gracinha que fica também com a massa de chocolate. É uma opção aí que você pode também estar montando aí os seus bolinhos. Olha que lindo que fica, gente. Apaixonada por esse bolo. Agora eu vou colocar a tampa, não sujou o potinho, então não preciso limpar. E prontinho, mais uma opção aí de bolinho pra você fazer e vender bastante. Fica uma delícia também esse recheio. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica a textura desse recheio depois de frio, quando você leva à geladeira. Olha só, gente, como que fica a textura do recheio de flocos depois que ele vai à geladeira. Esse recheio fica mais firme, tá? Porque o chocolate ajuda, né, ele a ficar assim, mais firme. Olha só. Fica um recheio bem gostoso também. Olha. Essa é a textura que vai ficar aí o seu recheio de flocos depois que você levar o seu bolo à geladeira, tá? Olha só. Fica parecendo um sorvete de flocos, gente. O sabor é idêntico a um sorvete de flocos. Se você colocar esse recheio aqui no freezer, você vai ter aí um sorvete de flocos, tá? Então é assim que fica. Agora, gente, eu vou fazer com vocês um bolo com a mousse de chocolate. Deixa eu mostrar pra vocês como que é a consistência da mousse depois que ela vai à geladeira, olha. Fica uma mousse firme e cremosa ao mesmo tempo. Olha só. Tá? Então, assim vai ficar a consistência da mousse depois de gelada. Agora eu vou montar um bolinho com esse recheio aqui pra mostrar pra vocês. Mais uma opção. E vamos lá. Mesmas condições, tá? Voltar à balança e vou ver aqui, gente, qual que é a quantidade da mousse, lembrando que cada recheio tem um peso diferente. Então, primeiro você coloca o seu recheio na quantidade que você vê aí que é o suficiente, deu 50 gramas. E depois você vê qual que é o peso, né, que você tá aí colocando, tá? Então, ó, 50 gramas de mousse de chocolate. Agora eu vou fazer mais uma camadinha de bolo. Dá uma nivelada com a colher, só pra você deixar bem certinho aí o seu bolo. Pra hora que você colocar aqui e nivelar com o potinho, ele vai ficar um nivelamento certinho, entendeu? E agora eu vou finalizar com a mousse também. Olha só, esse é o resultado. Aqui, se você quiser, você pode finalizar com alguma coisa, um granulado. Eu não vou finalizar com nada. Eu acho que assim já está perfeito. E agora é só tampar. Prontinho, mais uma opção de bolo aí pra você fazer com esse recheio maravilhoso. Agora vamos fazer o de prestígio. Vou fazer com vocês aqui o recheio de prestígio, que eu confesso que é o meu preferido. Eu amo essa combinação de coco com chocolate. Então vamos lá, vou montar com vocês mais um bolinho aqui, pra vocês terem mais uma opção aí, tá? Vamos continuar com o mesmo padrão, 35 gramas de massa. Lembrando, gente, que o meu potinho aqui, ele tem 250 ml, capacidade para 250 ml, tá? Então, se você estiver usando um pote menor, a quantidade de massa não vai ser essa que eu estou colocando. Vamos dar uma niveladinha aqui com o nosso potinho. Vou começar pelo recheio de beijinho. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou primeiro colocar o recheio para depois descobrir qual que é a quantidade ideal aqui, tá? E o recheio de beijinho também pesa, viu, gente? Olha, deu 60 gramas de recheio. Essa quantidade aqui, olha. Que é o suficiente, tá? 60 gramas. Lembrando, cada recheio, gente, tem um peso diferente. Então, não vai pelo peso para todos. Cada um tem o seu peso. Voltar à balança e vou colocar aqui mais 35 gramas de massa.
calda, nivelamento com potinho. E agora eu vou finalizar com o brigadeiro tradicional. Eu vou dar uma niveladinha aqui no meu brigadeiro para ficar bem certinho. Eu vou finalizar com coco ralado. E é bem pouquinho, acho que não dá nem para pesar. Deixa eu ver. Não pesou nem 1 grama, gente. Depois eu vou ver como que eu vou fazer para ficar esse coco. Olha só que delícia esse bolinho de prestígio. Coloquei a tampinha e agora eu vou fazer a última opção com vocês, que vai ser somente de brigadeiro, tá? Você pode fazer um bolo só de brigadeiro também, se você quiser. Fiz aqui, gente, uma camada de bolo. E agora eu vou fazer uma camada de brigadeiro. Vou fazer mais uma camada de bolo. Calda. Nivelamento. Mais uma camada de brigadeiro. Olha como que esse brigadeiro fica super cremoso, gente. Olha que lindo, olha o brilho dele. Muito lindo, né? Agora eu vou finalizar com granulado. Deixa eu ver se o granulado eu acho que eu consigo pesar. Tô usando o granulado macio da Cical, tá? Olha, eu vou colocar 5 gramas de granulado. E assim ficou o bolo de brigadeiro. Olha só, que lindo. Que delícia também. Deixa eu ver quanto que ele ficou pesando. 240. Claro que eu já estou contando com a embalagem, né, gente? Mas é porque não cabe mais recheio aqui, nem massa, tá? A proporção certíssima. Agora eu vou tampar. E a nossa última opção aí de bolinho pra vocês. Brigadeiro. Super cremoso. E pra finalizar, gente, todos os meus bolinhos aqui, as opções que eu trouxe pra vocês, né? Eu vou colocar a minha etiqueta. Uma etiqueta, gente, é muito importante aí na apresentação do seu produto, tá? Se você não tiver uma etiqueta personalizada, não tem problema. Você pode comprar aquelas etiquetas que já vêm prontas, ou você pode simplesmente colocar a etiqueta de data de fabricação e data de validade, tá? É até importante aí você tá colocando data de fabricação e data de validade. Nós vamos falar sobre isso agora. Que é essa daqui, olha. Uma etiquetinha assim, tá? Data de fabricação, aqui tem produto, data de fabricação e data de validade. Você pode estar utilizando uma etiquetinha assim também. Você pode estar colocando a sua etiqueta na parte de cima do seu pote, como também pode colocar nas laterais. Olha só, para não tampar aqui toda essa beleza do bolo, pode estar colocando na lateral também, tá? E agora, gente, vamos estar falando um pouco sobre a validade aí desses produtos. Todos esses recheios que eu mostrei pra vocês, eles têm uma validade no máximo, tá, gente? No máximo 7 dias e sempre armazenados dentro da geladeira. Nunca fora da geladeira, tá? Tanto a massa do bolo quanto os recheios. Se você fizer o seu bolo e não for utilizar no mesmo dia, guarda a massa do seu bolo na geladeira. Se você quiser, você pode até congelar tanto a massa do bolo quanto os recheios ou o seu bolinho no pote pronto. Congelado tem uma validade aí de 3 meses, tá? Então você pode fazer uma produção, congelar, depois retira do freezer, deixa descongelar dentro da geladeira, naturalmente que você vai ter um bolo fresquinho por mais tempo. E agora, gente, falando um pouco sobre a precificação dos meus bolos, eu quero falar com vocês o seguinte. De acordo com os meus gastos, tá? Eu consegui mostrar aí mais ou menos pra vocês o que eu gastei, qual o valor que eu paguei nas massas do bolo. Então lembrando, eu fiz a minha precificação utilizando a massa de chocolate porque foi a massa mais cara. Então eu prefiro fazer minha precificação com o produto mais caro para eu poder estar sempre aí dentro de uma margem, né? Por mais que os produtos tenham aí uma oscilação de preço, se aumentar um pouco, eu sempre vou estar aí com uma margem legal porque eu já estou cobrando pelo meu produto mais caro.
O custo para poder fabricar esse bolo de prestígio que eu estou mostrando para vocês, com a embalagem mais a etiqueta, me custou R$4. Deu R$3 e uns 90 e poucos centavos, eu arredondei para R$4, tá? Então, meu preço sugerido de venda para vocês, que é o valor que eu estou vendendo, é R$10. Lembrando que nós estamos falando de um pote de 250 gramas. Mas, se você quiser reduzir um pouco esse valor, você pode reduzir na embalagem. Reduz na embalagem, faça um bolo um pouco menor. Tem uns embalagens aí de 200 gramas, tem embalagem de 150 gramas. Então, dá para você também fazer esse mesmo bolo numa embalagem menor, que aí vai sair um pouco mais barato para o seu cliente. Então, você precisa fazer todos os seus cálculos. Não deixe de calcular para você saber quanto que custa para você produzir, fabricar os seus bolos no pote, para você passar aí um valor para o seu cliente. Justo para o cliente e justo para você, claro, tá? Não faça para você sair perdendo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de todo esse mini curso onde nós fizemos as massas, os recheios, as montagens, tudo feito com muito carinho para vocês. Agora sim, é só você começar a fabricação dos seus bolos no pote a partir da cozinha da sua casa. Pode vender aí para sua vizinhança, é só você estar sempre divulgando o seu produto nas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão vender muito e nem precisa sair de casa. Muito obrigada a você que ficou aqui comigo até o final e até o próximo vídeo.